Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Introdução à Criatividade. Ao final de seus estudos, esperamos que você consiga identificar as concepções, conceituações e contextos referentes à criatividade, conheça as abordagens comportamentais inerentes à criatividade e aquelas aplicadas à teoria dos hemisférios cerebrais. Vamos lá? Desde o início da vida humana, nossos ancestrais dependeram de sua própria criatividade para sobreviver, utilizando recursos disponíveis no ambiente, adaptando, criando e inovando. Eles transformaram a pedra em diversas ferramentas por necessidade e aprenderam a caçar e a controlar o fogo, por exemplo. A criatividade pode ser definida como a criação de algo novo e relevante que depende de conhecimento, imaginação e avaliação. Não é algo mágico ou privilégio de poucos, pois todos nós podemos ser criativos. No entanto, criar depende de conhecimento e trabalho, pois primeiro temos uma ideia espontânea e original, mas depois ela deve ser desenvolvida até que tenhamos uma resposta adequada ao objetivo. Essa ideia pode se manifestar em qualquer momento do nosso dia a dia, como quando transformamos uma embalagem vazia em um vaso de plantas. Existem diferentes abordagens sobre a criatividade, principalmente na psicologia. Para a psicanálise, existe o pensamento pré-consciente, ou seja, uma fantasia que é analisada posteriormente pela lógica. A Gestalt admite a criação por meio de iluminações repentinas que ocorrem quando a pessoa está distraída. Já o humanismo acredita que o potencial criativo existe, mas a pessoa precisa estar aberta a novas experiências, ter autoestima e liberdade de expressão. Na abordagem comportamental, a combinação de novos elementos é avaliada, e se o resultado for bom, ele vai servir como incentivo para novas criações. Alguns comportamentos podem incidir sobre as formas de criatividade. Pessoas consideradas muito criativas possuem algumas características marcantes, como o pensamento independente, a espontaneidade, a abertura a impulsos e fantasias, o alto grau de energia, a tolerância à ambiguidade, a disposição para novas experiências, a persistência e um alto conceito positivo. Além disso, a soma de fatores como o conhecimento, a motivação, o nível intelectual, os traços de personalidade, as atitudes e o ambiente também influenciam na criação. Cada pessoa possui um perfil diferente, que pode ser mais ou menos compatível com determinada tarefa. Por exemplo, um arquiteto famoso tem como tarefa fazer um projeto inovador, enquanto que uma dona de casa tem a tarefa de criar novos pratos utilizando sobras de alimentos. Ambos são criativos, mas cada um em sua área. É importante lembrarmos que o cérebro humano é o responsável por todas as criações. Ele possui uma região denominada neocórtex, responsável pelas funções superiores, sendo dividido em dois hemisférios. O hemisfério direito é o artístico, responsável pelo comportamento criativo, pela percepção, pela emoção, pelo uso de metáforas, pela imaginação e pela subjetividade. Já o hemisfério esquerdo é o racional, responsável pelo pensamento lógico e analítico, pela capacidade de realizar cálculos, pela objetividade e pela linguagem. A criatividade ocorre nos dois hemisférios, pois o que criamos passa por uma avaliação lógica. Por exemplo, ao criar uma apresentação de slides, você primeiro tem uma ideia de como fazer, analisa e depois precisa avaliar o resultado para saber se ficou bom, se precisa incluir elementos ou excluir outros. O funcionamento do cérebro é estudado por disciplinas como a programação neurolinguística, que ensina técnicas para estimular a utilização dos dois hemisférios simultaneamente, aperfeiçoando a criatividade. A evolução co-criativa é outro aspecto importante a ser conhecido. Muitas descobertas são fruto de inovações herdadas de pessoas comuns e anônimas. A globalização facilitou
e acelerou o nosso desenvolvimento. Hoje, somos cérebros coletivos, criativos e agimos em colaboração com os demais para solucionar problemas cotidianos e para garantir a evolução de nossas tecnologias e artes. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e percebido que aprender mais sobre a criatividade e como ela se desenvolve é importante para você, pois esse conhecimento contribui para a formação de um profissional consciente de seu potencial e das inúmeras possibilidades que o cercam. Obrigado pela sua companhia e até breve.